Aleluias. Boa noite, a paz. Pode continuar de pé comigo mais um instantezinho, por favor. Feche seus olhos. Hoje eu queria te pedir para você orar, mas não orar por si. Queria te pedir para você dar a mão para o seu irmão agora, nesse momento. Queria que você intercedesse por ele. Você não precisa saber qual a dificuldade, qual a situação, ou quais as vitórias até, seu irmão, mas você pode interceder, você pode adorar a Deus pela vida do seu irmão. Amém? Senhor Deus, te louvamos, ó Pai, engrandecemos o teu santo nome, Pai, porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, Pai. Senhor, eu quero te agradecer, Pai, pela vida de cada um que o Senhor trouxe aqui hoje, ó Pai. Eu não sei qual as dificuldades dos meus irmãos, ó Pai, mas eu sei de uma coisa: o Senhor trouxe ele até aqui, Pai. Então, em nome de Jesus, eu te peço, Pai, faça algo novo na vida dele, Pai. Transforma aquilo que precisar ser transformado, ó Pai. Cura aquilo que o Senhor precisa curar, ó Pai. Que o meu irmão precisa, a necessidade do meu irmão, Pai, eu te peço, entra nessa necessidade, ó Pai. Mas também eu quero te agradecer por cada vitória dos meus irmãos, ó Pai, por cada conquista, Pai, por cada dificuldade vencida, Pai, por cada ferida cicatrizada, Pai. Senhor, eu te louvo, ó Pai, pelas curas que o Senhor tem liberado sobre as nossas vidas. Eu te adoro, Pai, porque independente se estamos aqui para expor uma necessidade nossa ao Senhor, ou agradecer por algo, Senhor, estamos aqui porque sabemos que tudo é para Ti, seja a nossa dor, seja a nossa alegria, Pai. Então, em nome de Jesus, Pai, te agradecemos por essa noite, te agradecemos pela presença de cada um aqui hoje, ó Pai. Obrigado, Senhor, obrigado. Fala aos nossos corações com poder e glória nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, te adoramos, amém. Amém. Você pode se assentar? Me dê de presente sua atenção. Vão ser poucos minutos, então preciso ser rápido, mas que Papai do Céu me capacite para poder trazer essa mensagem. Coloca para mim o tema: anônimos na terra e conhecidos no céu. Eu coloquei aqui o primeiro versículo, mas antes de eu ler, eu vou trabalhar aqui os versículos de Colossenses e Filipenses. As cartas de Paulo às igrejas, o apóstolo, ele trata de muitas coisas do cotidiano. Ele trata das igrejas trazendo a doutrina, sim, doutrina dos apóstolos, a doutrina de Cristo, mas ele também trata de muitas coisas: o que você deve comer, o que você deve vestir. Se o teu irmão está fazendo algo que não te agrada, como você deve lidar. Ele fala das dificuldades, ele fala das tranquilidades, ele fala daqueles que ajudam, daqueles que atrapalham. Ele fala uma carta para a igreja, mas não uma igreja de terno e gravata, não uma igreja que está aqui hoje, reunida no templo apenas. Ele fala de nós, a igreja de Cristo. Uma igreja que se move, uma igreja em movimento, uma igreja que tem atrito, que gera atrito uns com os outros, mas uma igreja que também apoia uns aos outros. Uma igreja maravilhosa, a igreja de Cristo. É sobre isso que as cartas do apóstolo Paulo vêm falando. E hoje eu queria falar com vocês sobre esse tema. Pessoas que são desconhecidas nessa terra, mas que são assuntos no céu. Pessoas que são anônimas nessa terra, mas muito conhecidas no céu. Pessoas como Jó, de repente, não é o meu personagem aqui, mas que, quem sabe, muitos nem conheciam Jó. Tudo bem que ele era um homem de muitas posses, era um dos maiores, possivelmente bem conhecido, mas uma coisa ele era: não adianta você ser conhecido nessa terra e ser um anônimo no céu. Isso não existe. Não existe anônimos no céu. Você é conhecido no céu. Deus tem o seu nome escrito na palma das suas mãos. Você é conhecido nos céus, assim como Jó, a ponto de Deus falar para Satanás: tem visto meu servo Jó?
De repente Jó, ele sempre falou, ele falava, eu conhecia Deus de ouvir, agora os meus olhos veem. Então de repente nem Jó, pastor, sabia o quão conhecido no céu ele era. As suas atitudes nessa terra não passam desapercebidas. E aqui agora eu não quero dar paulada aqui hoje, eu não quero falar daquilo que você faz de errado, não. Eu quero falar daquilo que você faz de certo hoje. Contando que o Espírito Santo trabalhe no seu coração. Se você estiver fazendo algo de errado, você venha ter um coração quebrantado para melhorar. Mas aquilo que você faz de bom está sendo anotado nos céus. Tem um livro das obras e tudo que você faz é anotado. Estamos aprendendo isso daqui pelo domingo pela manhã. Mas eu quero te lembrar que todas as suas ações aqui, você está sendo conhecido nos céus. Então não acha que aquele bem que você faz que ninguém está vendo, está passando desapercebido, porque Deus está te vendo. Continue fazendo. Mas Michel, é tão pouco, eu não tenho condições disso, não tenho condições daquilo, mas o pouco que você tem é o seu tudo. Então doe, então faça, então se movimente, porque os céus estão te fazendo conhecido. Amém? Queria que vocês abrissem a Bíblia em Colossenses 1. Enquanto vai colocando aqui, eu queria falar justamente disso, é da simplicidade dessa igreja. Hoje eu não vou falar de nomes que vocês ouvem pregando todos os dias. Hoje eu não vou falar de nomes que de repente muitos nem ouviram, nem leram. Assim como eu já passei pela Bíblia várias vezes lendo alguns nomes e nem tinha me atinado para eles. Hoje eu quero falar com você sobre alguns deles. Porque essas pessoas foram sal na terra. A Bíblia fala que nós devemos ser sal. E o sal, ele não tem sabor. Olha que coisa engraçada. O sal, ele só realça o sabor dos outros. Ele só destaca o sabor. Uma carne, por exemplo, ela tem o seu sabor. E é desse tipo de pessoas que eu quero falar hoje. Pessoas que de repente você nunca vai ouvir falar mais. Mas pessoas que, quando chegam perto das outras, só extrai aquilo que ela tem de melhor. Pessoas que, por mais que aquela pessoa esteja passando uma dificuldade, quando ela sai de uma conversa contigo, ela sai realçada, ela sai com o Espírito Santo aguçado dentro dela. É dessas pessoas que eu quero falar com você hoje. E Colossenses 1:7 já começa falando sobre... eu quero pedir já até perdão de antemão se eu errar a pronúncia de algum nome, que é nome muito estranho para mim. O primeiro aqui eu quero falar sobre Epáfras. Isso vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado conservo, e em relação a vocês, fiel ministro de Cristo. Olha só o que Paulo fala sobre ele: servo fiel de Cristo. Ele fala assim: e para com vocês, em relação a vocês, fiel ministro. Ele era um pregador do evangelho na igreja de Colossos, na cidade de Colossos. Ele era aquele que ia pregando o evangelho, quem sabe de casa em casa, quem sabe nas praças, quem sabe na hora que sentava no almoço, quem sabe enquanto trabalhava em algum lugar, ele ia lá e pregava o evangelho. Homens e mulheres, assim como eu e você, que não são conhecidos por aí por nada, não tem grandes títulos, não tem grandes influências, mas por onde nós passamos, nós pregamos o evangelho. É dessas pessoas que Paulo está falando. Fala assim: ei, Epáfras, você é um servo fiel de Cristo, você não se corrompeu. Você gastou as suas horas de almoço muitas vezes orando por pessoas enfermas. Você gastou as suas horas de almoço muitas vezes, a atenção que você precisava ter no trabalho, você deixou o seu trabalho de lado para poder dar atenção à igreja do Senhor. Servo fiel, aquele que faz e cumpre a vontade do Senhor onde quer que ele esteja. É assim como Epáfras, que estava ali em Colosso. Ele fala assim: e para com vocês, ministro fiel de Cristo. Você sabe o que significa ministro fiel? Aquele que tem fidelidade, aquele que não distorce palavras só para ganhar votos, aquele que não distorce palavras só para ganhar amigos,
aquele que não distorce palavras só para ganhar seguidores, ele prefere ficar no anonimato. Epáfras, quantas vezes você vai ouvir falar desse nome na Bíblia? Quase nunca. Quase nunca. Mas a única coisa que fala de Epáfras, fala assim: servo fiel de Cristo, pregador do Evangelho com integridade. É isso que Deus quer de nós. Deus não importa se você tem título ou não, até mesmo porque Ele é dono de todos os títulos. Ele dá título a quem Ele quer, mas uma coisa Ele quer de cada um de nós: servos fiéis de Cristo. E eu queria já pular para o próximo. Colossenses 4, versículo 7. Agora é Tíquico. Só nome bom para botar nos filhos aí, ó. E é bom, porque o cara é bom, o nome é bom. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado, fiel ministro e conservo no Senhor, lhes dará todas as informações. Aí é falado sobre ele também em Efésios 6, 21. E para que saibam como estou e o que estou fazendo, Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor, lhes dará todas as informações. Provavelmente, Paulo, ou em outras cidades, talvez em outras cidades em cadeias. Paulo sim, tem um título grande, o grande apóstolo da graça, um homem que Deus escolheu ali, tirou de perseguidor para perseguido, tirou de um homem que matava cristãos para um homem que gera vida agora aos cristãos, leva a palavra de Deus, mas ele não pode fazer o trabalho sozinho. E aí que entra nós, os anônimos, homens de pequenos nomes, vamos colocar assim, homens de poucas citações. E quando eu falo homens é no sentido genérico, homens e mulheres, que de repente não têm grandes influências, não têm grandes cargos nas empresas, mas esse homem leva as necessidades. Pessoas que colaboram, trazendo boas novas. Possivelmente Paulo nas prisões, mas aquele homem ia lá, conversava com Paulo, se alimentava de Paulo e vinha trazer informações às igrejas. Ali fala, continua aqui, ó, irmão amado e fiel ministro do Senhor, continua também ministrando também na cidade de Colossos. O homem que ia, buscava as informações, e assim como Epáfras, não distorcia a verdade, pregava a verdade, pregava a Bíblia, pregava as doutrinas de Cristo. Sim, se sacrificavam, abria mão de muitas coisas, simplesmente para levar informações, chegar às igrejas, olha, o apóstolo Paulo, ele está em cadeia, agora nesse exato momento ele está sofrendo, mas ele pediu para vir aqui consolar vocês, para falar para vocês, ei, não abra mão, a luta está difícil, mas não abra mão da sua fé, ele está lá, ele está intercedendo por vocês. Homens e mulheres que estão dispostos a levar as boas novas da verdade, da palavra de Deus, lá fora. Homens e mulheres que não distorcem a palavra, ministros fiéis. O pastor Renato, o pastor Alexandre sempre falam aqui, eles estão aqui. Eles não têm acesso aonde eu e você temos, mas eles sobem aqui nesse altar, eles liberam palavras de vida sobre mim, sobre vocês. E qual a nossa função? Ir para Colossos, ir para minha casa, ir para o meu bairro, ir para minha vizinhança e levar as palavras de vida para eles. Um homem que transmite informações, um anônimo. Pouquíssimas vezes você vai ouvir falar,
Aqui eu li 2 vezes, se eu não me engano, são só essas 2 vezes que cita Tíquico na Bíblia. Mas qual a citação que você tem dele? Fiel ministro do Senhor. E um homem que leva boas novas, leva informações. Que eu e você possamos ser assim, amém? Colossenses 4,15. Com tudo isso, Michel, mas o que você está citando? Um monte de anônimos, Michel. Por que você hoje decidiu escolher uma mensagem simplesmente para falar de um monte de gente que a gente não conhece? Sabe por quê? Esses homens, e mulheres também, vou citar mulheres aqui, são pessoas assim como eu e como vocês, que muitas das vezes se sentem incapazes de fazer a obra porque não tem um título. Essas pessoas estão ali para te mostrar que você não precisa de nada para ser um servo fiel, a não ser um coração quebrantado e desejoso da obra de Deus. Esses homens escolheram isso. Essa é a boa parte, que a gente canta naquela música que Maria escolheu a boa parte. Essa é a boa parte. Mas você entende que aqui tem Marta e Maria juntos? Aquele que trabalha e aquele que adora. Aquele que vai, troca de cidades, busca informações e vem trazer boas novas e adora ao Senhor junto com a comunidade local. Pessoas como eu e como vocês, que precisamos trabalhar, mas também precisamos adorar. Nunca esqueçamos que o nosso trabalho seja uma adoração a Deus. Colossenses 4,15. Quero falar sobre ninfa. Saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa, e a igreja que se reúne na casa dela. Pessoas que abrem suas casas para cuidar de vidas. Quando o pastor aqui oferece e fala assim, olha, vamos ter casa de sacerdócio, se você quer ser um anfitrião, venha, dê o seu nome aqui, dispõe a sua casa. Você sabe o que o pastor está falando aqui? Seja como Ninfa. Uma mulher que abre a porta da sua casa para receber a igreja de Cristo. Para receber aquilo que há de mais importante debaixo dos céus, a igreja de Cristo. Às vezes a gente acha que recebendo alguns irmãos vai ser turbulento. Minha casa vai ficar turbulenta. Vai sim. Pode chegar a criança, se eu for na tua casa e levar a minha família, provavelmente alguma coisa na tua casa pode quebrar, que eu tenho uma filha que é virada. Ela corre, ela agita, ela faz, acontece. Então, sabe o que Ninfa faz? Ela é aquela mulher que ela se dispõe, se precisar trocar uma cristaleira de lugar, tirar de baixo, botar para o alto, se precisar de sujar um tapete, depois ela lava, se precisar de rasgar alguma coisa, quebrar um copo, ela não se importa, sabe por quê? Ela entende que mais importante é abrir a casa dela para receber a igreja de Cristo, do que simplesmente ter tudo nos seus devidos lugares. Ei, o que Deus está mandando eu te falar aqui hoje, deixa que role uma bagunça dentro da tua casa, se for o propósito da igreja se reunir nela. Seja hospitaleiro, tem promessa de Deus na palavra, para aqueles que são hospitaleiros. Vai ter um congresso aqui na igreja, vai ter congresso de mulheres, vai ter evento de homens, vem pessoas de outras cidades, por que eles vão pagar hotéis se tem a minha casa e a tua casa para eles ficarem? Mas a minha casa é muito simples, estende o colchãozinho lá no chão e deixa ele dormir lá, o importante é a igreja de Deus estar dentro da sua casa. Homens e mulheres cheios do amor de Deus, como Ninfa. Como Ninfa. Deus está querendo trabalhar hoje, quebrar algumas cadeias nas nossas vidas hoje. Cadeias de egoísmo, cadeias de ema, cada um com seus problemas. Não, o problema da tua vizinhança é o teu problema. O problema da tua família é o teu problema. O problema de qualquer outra pessoa, desse irmão que está do seu lado, é o teu problema. Por isso que a palavra diz que devemos orar uns pelos outros.
devemos ser suporte, devemos suportar, de tolerar aqueles que são neófitos na fé, aqueles que ainda não têm tanto conhecimento, aqueles que te irritam. Devemos suportar também em amor, mas também devemos dar o braço como suporte em amor. Homens e mulheres como Ninfa, pessoas que abrem as suas casas para serem referências para outras pessoas. Isso daqui é tremendo demais. Isso daqui é tremendo demais. Quando você abre a sua casa para que outras pessoas venham, você sabe o que você está falando para essa pessoa? Pode entrar aqui. Veja o que Jesus está fazendo comigo. Jesus está fazendo algo novo na minha família. Jesus está fazendo algo novo na minha igreja. Venham, sejam hospitaleiros com as pessoas que cheguem. Não importam se as pessoas que entram nessa porta aqui dessa igreja, elas vão ser homossexuais, elas vão ser moradores de rua, elas vão serem bandidos. Não importa, eu não estou nem aí. Seja hospitaleiro, porque a palavra de Deus diz que devemos levar as boas novas aos quebrantados de coração. Caia por terra as cadeias essa noite, em nome de Jesus. Cadeias de preconceitos. Eu não estou te pedindo para ser conivente com o pecado de ninguém. Eu só estou te pedindo para amar o pecador. Eu estou te pedindo não. Essa palavra de vida aqui que está te pedindo. Sejam hospitaleiros. Quando alguém chegar aqui, não olhe a roupa que ele está chegando. Ninfa era assim, pastor. Não importa se está sentando sujo no meu sofá. Liga para o Humberto. Aí, ó. Humberto faz limpeza a seco no sofá. Ele vai lá e limpa. Ele faz um preço bom. Não se importem com detalhes. E quando eu falo isso para vocês, é o que Deus está falando para mim. Eu só estou compartilhando com vocês essa palavra. Quantas vezes, eu estava conversando com Hannah, ontem mesmo, entrou um jovem no carro, um cara muito doido, estava levando ele para o UFRJ, e uns minutinhos antes eu estava orando a Deus, falando: Senhor, eu não aguento mais fazer o que eu estou fazendo, estou abrindo meu coração para vocês, me ajuda, Senhor, eu quero mudar de situação e tal. E aí de repente entra esse jovem no carro, eu ainda não tinha entendido muita coisa, fomos conversando, sei que no final das contas, cara, preguei o evangelho para ele, o garoto já estava me mandando eu ir com Deus, falei: vai com Deus, irmão, aí falando comigo. E ele estava entrando numa faculdade onde é totalmente o avesso do evangelho, e ele estava falando, ele saiu do carro e ele falou assim: cara, eu vou pensar em tudo que você me disse, porque você me disse algumas coisas que eu nunca tinha ouvido. E eu falei assim: Senhor, como egoísta eu sou, eu estou te pedindo para me tirar de um trabalho onde o Senhor está me dando a oportunidade de ser ninfa, de deixar a pessoa entrar no meu carro, por mais que seja o meu ambiente de trabalho, é o meu ambiente familiar, é onde eu coloco a minha família dentro. E Deus falou: eu quero usar os teus ambientes para curar e transformar pessoas. Aleluia, aleluia, dá um glória a Deus. Filipenses 4, 2-3, vamos ler rapidamente, vou acelerar. Esse daqui literalmente é um anônimo, esse daqui não tem um nome dele, apesar de que alguns estudiosos acreditam que seja o próprio Epáfras, mas eu vou tratar como anônimo, não vou dar nome a ele. Peço a Evódia, pode ser até o nome da minha sobrinha, um lindo nome. Peço a Evódia e peço a Sintique, que no Senhor tem o mesmo modo de pensar. Pode passar. Então provavelmente aqui estava tendo algum atrito entre elas. E peço também a você, fiel companheiro de jugo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no evangelho. Então ele está falando de alguém aqui que não é cristão. Essas duas mulheres tiveram problemas, estavam tendo atritos, mas alguém aqui na palavra de Deus falou que elas eram afastadas, que elas... Não, vamos continuar lendo. Se esforçaram comigo no evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida.
Está falando de duas mulheres que dentro da igreja tiveram problemas, atritos. Estão falando de dois irmãos que se desentenderam por algum motivo. E o que Paulo está falando para esse anônimo, ele falou assim: cara, eu conto com você. Eu conto com você. Pessoas que ajudam a resolver conflitos, não jogam mais combustível aonde que já está incendiado. Pessoas que não levam fofoquinha de um para o outro. Ih, cara, olha lá, Evódia falou de tu lá, cara. Aí Sintique, você não sabe o que ela está falando de você, não. Traz elas para dentro da palavra. A Bíblia fala em Salmos 133 que é na comunhão que Deus ordena a bênção. Como que eu e você vamos ficar brigados dentro da igreja? Como que eu, sendo chamado como um anônimo que ajuda a solucionar problemas, posso ver dois irmãos brigados e botar mais fogo? Não. Se eu não tenho intimidade, se eu não tenho direção de Deus para falar, eu dobro os meus joelhos e oro. Esse anônimo é isso. Pessoas capacitadas por Deus com sabedoria. Você quer mais uma palavra que transmite o que esse homem é? Um pacificador dentro da igreja. Um homem cheio do Espírito Santo, pastor. Um homem cheio do Espírito Santo, que aonde ele passa, ele leva uma palavra de paz. Aonde ele passa, ele transforma um transtorno em um ambiente de paz. Um ambiente de confusão, de conflitos em um ambiente de paz. Um ambiente de discórdia entre maridos e mulheres e um lar em perfeita paz. Filhos que não se falam por muito tempo, ao invés daquele pai ser imparcial, não, aquele pai dobra os joelhos e fala: em nome de Jesus, os meus filhos serão amigos, pacificadores. Um anônimo na fé, um homem que de repente, se não for Epáfras, que já foi citado, de repente ele nunca foi citado em outro versículo. De repente eu e você nunca fomos conhecidos em lugar nenhum. Quem é o Alexandre lá na prefeitura? Você já ouviu falar dele? Rapaz, eu nunca ouvi falar dele não. Eu sei que aonde ele está não tem problema. Eu sei que aonde ele está não tem problema. Pessoas vão se reunir para comer um pastel. Que coisa boa, logo ali, ó. Hoje eu estou arrebentando, né? Fazendo promoção para todo mundo. Vai comer um pastel, chega lá aquele casal atribulado. Quando chega um dos funcionários para atender, o que vocês desejam? Pum, aquele ambiente acabou. Aquele ambiente de confusão acabou. Pacificadores. Eu não preciso usar de bonitas e belas palavras para pacificar. Eu só preciso ser cheio do Espírito Santo. Porque aonde a luz chega, as trevas são dissipadas. Deixa eu ver o que eu vou pular aqui, peraí. Vou pular nada não, vamos acelerar. Filipenses 2:22. Quero falar sobre Timóteo. Quanto a Timóteo, vocês conhecem o seu caráter, provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como um filho trabalha ao lado do pai. Pessoas que nos amam, que estão dos nossos lados, que nos amam. Pessoas que não fazem esforço para estar do seu lado. Pessoas que sabem todos os teus defeitos, sabem todas as desgraceiras da sua vida, mas elas amam estar do seu lado. Trabalha como um pai trabalha, como um filho trabalha com o seu pai. Não trabalha por salário, trabalha por prazer. Trabalha por herança, trabalha por estar próximo, simplesmente por isso. Pessoas que não ligam de estar nos bastidores, enquanto os seus líderes estão na evidência. Homens que não trazem a glória para si. Homens que não importam.
Aonde vai ser o evento? Não, o Congresso Pastor Alexandre, o grande pregador de Unamar, de Rio das Ostras, o grande pregador internacional, o Alexandre Gaião, vai estar ali pregando. Eu não preciso aparecer, eu amo esse homem, eu posso estar com meus joelhos dobrados e louvando a Deus pela vida dele, sendo um suporte para que quando ele subir nesse altar, ele seja cheio da glória de Deus e a igreja seja impactada, vidas transformadas, pessoas que não esquentam com a glória e dão a glória totalmente a Deus. Pessoas que se doam, mesmo sem ser reconhecidos. Pessoas que enquanto estão dando o tapinha no ombro dos outros, você junta lá do outro lado e dá o tapinha também. Esse é o cara, esse é o cara. Esse é o cara. Pessoas que não se importam com a própria glória. Esse é o Timóteo. Filipenses 2, 25 ao 30. Mais um nome para botar nos filhos aí. Epafrodito. No entanto, julguei necessário enviar-lhes Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e da parte de vocês, mensageiro e auxiliar nas minhas necessidades. Só um segundo, só nesse versículo aqui, só um segundinho. Mensageiro e auxiliar nas minhas necessidades. Pessoas que olham as necessidades dos outros e se movem com soluções. Pessoas que, se está precisando de dinheiro, eu não tenho, espera aí, galera, tem um missionário aí que está precisando disso, daquilo, a gente precisa dar um sustento. Olha, aconteceu um furacão não sei aonde aí, a gente precisa levar sustento. Pessoas que não apenas ouvem desgraças e falam assim, que Deus abençoe eles, que Deus ajude eles, mas pessoas, assim como eu e você, anônimos na terra, mas que fazemos conhecidos nos céus, porque nós somos pessoas que se movem pela necessidade do próximo. Queria colocar o 26. E ele tinha muita saudade de todos vocês, e estava angustiado, porque vocês ficaram sabendo que ele adoeceu. De fato, adoeceu e estava à beira da morte, mas Deus se compadeceu dele, porque Deus se compadece daqueles que põem a mão na massa. Você entendeu? Deus se compadece com aqueles que se preocupam com a situação do seu próximo. E não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vocês fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. Recebam-no, pois no Senhor, com toda a alegria, e honrem sempre os que são como ele. Passa para o próximo. Porque por causa da obra de Cristo, ele quase morreu, arriscando a própria vida, para suprir e ajudar, para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar pessoalmente. Eu queria honrar uma pessoa aqui essa noite. Eu queria falar para o Carlos. Homem fiel, íntegro, fiel ministro de Cristo. Se preocupa com as pessoas que não têm como vir para a igreja, que vão ter que vir andando, vão ter que dispor de dinheiro de repente que não tem para poder chegar à igreja. Pessoas que não têm condições, não têm um carro para vir à igreja, não têm condições de pagar um transporte para a igreja. Você, homem fiel, Deus está te vendo, e hoje Ele te honra, dizendo que Ele não se esqueceu de nada de que você tem pedido para Ele. Homens que se doam, homens que não se importam com o seu dano próprio, homens que não se importam de botar a mão no bolso, de desprender dinheiro, de desprender bens, de desprender do seu próprio cansaço. Homens que se lançam. Honrem pessoas dessas, honrem, lembrem delas nas suas orações, porque vocês serão bem-sucedidos ao honrar essas pessoas. Eu queria finalizar agora. 2 Timóteo 1, versículo 5. Falando sobre Lloyd e Eunice. Paulo falando a Timóteo, ele diz: lembro da sua fé sem fingimento.
A mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide e sua mãe Eunice. Eu estou certo que habita também em você. Você também, pouquíssimas vezes você vai ouvir falar dessas mulheres. Mas são pessoas apaixonadas por Jesus. Mulheres apaixonadas por Jesus sem fingimento. Que por mais que elas não fossem conhecidas, elas impactaram a vida de um homem que simplesmente foi o sucessor do apóstolo Paulo. É pouco? É pouco? De repente vocês, eu posso falar de mim. De repente, na visão humana, errônea, pode ser que o Michel não passe de, abro aspas, apenas um diácono. Pode ser que eu nunca saia dessa igreja para pregar em outro lugar. Mas se eu impactar a vida da Sofia e da Liz, se eu impactar a vida das minhas filhas, daquelas pessoas que estão próximas a mim, e elas impactarem nações, e um dia pessoas falaram assim: Sofia, Liz, eu louvo a Deus pela fé que há em ti, porque eu conheci lá atrás o velho Michel, que tinha uma fé que não era fingida, que era um homem íntegro e reto diante da palavra de Deus. Para mim já é o suficiente ser conhecido assim. Quem é Michel? Michel é só o pai da Sofia e da Liz. Grandes ministras, missionárias, pregadoras, sei lá o que Deus tem para a vida delas. Eu sei de uma coisa: eu quero ser reconhecido nos céus como algo que eu vi em comum em todas essas pessoas que eu falei aqui. Fiel ministro de Cristo.